Como era a vida do carrasco na era medieval? Porque Murrado, Conrado. É igual pena de morte, é Murilo com Conrado. Toma. Então bora aí. Bora. Você sabe o que é um carrasco, Murilo? Cara, o Carrasco é o cara que ia lá e picava a galera. Não é não? Exatamente. Não é só esse tipo de pessoa, mas todos aqueles que executavam a pena de morte. Então o cara foi julgado, condenado, e o carrasco é apenas aquele executor da pena, Hum. certo? Então é apenas isso. E uma coisa importante é a etimologia da palavra carrasco. Em inglês, o carrasco ele é o executioner ou hangsman, depende do hangsman mais no sentido da forca, né? Mas em português, carrasco é por conta de um carrasco famoso português chamado Belchior Nunes Carrasco, que era um executor de Lisboa. E é isso. É um carrasco famoso. E aí Os na língua carrascos. portuguesa ele, Oi? ele cunhou o nome, então. Ele ficou muito famoso e por isso ele. Tipo a Solan, né? Que é Uhum. palha de ar. Carrasco. A imagem que todo mundo tem do carrasco é esse ser bruto que encapuzado, né? Que usa um machado e tal. E muitas vezes era assim mesmo. Só que geralmente era assim para esconder a identidade da pessoa. Por quê? Aí eu te pergunto. Porque eles sofriam um certo preconceito por eles serem carrascos. Então eles eram meio párias, assim, né? E faz sentido pra você isso aí? Porque na minha visão o cara tá só executando uma pena. Cara, é que eu acho que é da mesma. Óbvio que não é no mesmo negócio, mas é da mesma premissa de quem não gosta de advogado de defesa. Sei, entendi. Entendeu? Entendi, é meio tipo assim, o cara tá soltando um bandido aí e tal. Daí o cara É, fala, o cara puta, o cara mata os outros, né, o velho? outro Tipo, a sangue frio, tá lá executando a rapaziada, matando todo mundo. né? Tipo, é o trampo dele, velho. O trampo dele, velho, ele só clica o botão, faz o bagulho. Então, tipo, eles tinham algumas funções dependendo do lugar, né? Então, muitas vezes os carrascos, por conta disso, eles eram minorias étnicas, muitas vezes, né? Então, às vezes, judeus, ciganos, né? Principalmente na Europa, da Idade Média. E eles tinham outras funções também, às vezes, funções que, tipo, ele já é carrasco, então, sei lá, ele limpa a latrina, ele cobra imposto de pessoas que são marginalizadas, sabe? Uhum. Então, inclusive tem quem assistiu Game of Thrones aí, o Illian Payne, que é o executor famoso ali, ele é um exemplo de carrasco do, do medieval, claro, né? E eu vou dar É uma, aqui. Hã? é uma vibe meio assim, você já tá picando os outros aí, já vai fazer outras coisas chatas aí. Já Exato. aproveita dois em um. Tipo aquele condicionador, aquele shampoo que é condicionador. E agora eu vou falar de alguns exemplos que existiam na Idade Média pra você entender mais ou menos, né? Como eram essas figuras, né? Tem o Bostange, que é um nome meio Obostande, né? Que é Nome infeliz. Hã? Nome infeliz. Meio infeliz. Que é literalmente jardineiro, né? Que eles eram os carrascos do Império Otomano. Ele era um tipo de guarda imperial, né? Ele é um guarda imperial que ficava nas internas dos palácios do sultão, certo? Eles faziam
algumas... Eles ajudavam o sultão a fazer coisas do cotidiano, assim, sabe? E tem uma lenda, não sei se é realmente verdade, que é o seguinte: na hora de executar, ele servia, principalmente isso no séculos mais atuais, né, que tinha essa possibilidade, porque o Império Otomano ele foi até o século XX. Ele servia o cara condenado, acho que é um chá, se não me engano, com uma bola de sorvete. E se a bola de sorvete fosse branca, ele não ia matar, se fosse vermelha, ele ia executar. Entendeu? Tem um. Ah, E tá valendo. esse é o Bostange. Figura aí, essa figura. Burakumin. Isso é interessante, viu? Burakumin, eles eram os párias do Japão. Sabe? Vocês já viu o Caminho das Índias aí? Você lembra dos Dalits? Tony Ramos indiano, aquela turma toda ali da novela? Os Dalits eram aqueles que não pode pisar no tapete, no mesmo tapete, eram os párias da Índia, né? Que são as pessoas que não são tratadas, não são vistas pior que objeto, assim, sabe? E no Japão tem esses, não tão que nem a Índia, mas existe esses párias que era todas as pessoas que lidavam com a morte. Então, os próprios carrascos, os coveiros, os açougueiros, sabe? Curtidor de couro, pessoa que trabalha na rua. E eles sempre foram estigmatizados, tá ligado? Inclusive, você aí que precisa ver nossos fios, eu vou lançar um vídeo específico sobre os buracomins, certo? E vou falar umas curiosidades, né? Eu vou dar um exemplo importante que no Japão as caças elas sempre, até hoje elas são importantes, assim, sabe? Não caças que nem a Índia, mas o que a pessoa, sociais. suas funções sociais ali. Então, tipo, ali, função não, né? O seu status social. Então, tipo, minha família é uma família de samurai antiga e tal, não. Os Burakumin às vezes tem esse estigma até hoje. Caraca. Tem um empresário chamado, eu esqueci o nome dele, mas ele é dono da YKK. Sabe o que a YKK faz? Não sei, mas eu sei que se tivesse mais um K, esse cara tava no sal. Exatamente. A YKK é a maior empresa de zíper, de fechos metalizados. E praticamente todo o zíper do mundo é desse cara. Ou seja, ele tem muito dinheiro. E ele é de uma família de Burakumin. Que loucura. E mesmo assim ele é estigmatizado, mesmo sendo bilionário. Ele continua sendo de uma família que não é Benquista pela sociedade. Exato. Loucura, mano. E geralmente as famílias Burakumin, o que acontece com elas? São marginalizadas e viram os Yakuza. Os Yakuzas do Japão geralmente são de famílias Burakumin. Entendeu? Caramba, todo um problema social aí. Mas o que eu sei, curiosidades, eu sei que a Yakuza tem certos tratados com o governo japonês. Eles têm a criminalidade em linha. Pobres Burakumin. E é o mesmo? Tipo assim, o pessoal que cuidava de... Os Burakumin são os mesmos até hoje? É mais a família, né? Em tese, né? Mais a família. Mas aí eles vão continuar cuidando de morte. Hoje em dia? É. É. Sim, geralmente sim. Às vezes é dono de fábrica, ou lixão, coisa assim, sabe? Tá ali. Que não é coisas puras. Nesse sentido. E o próximo que eu vou falar é desse rapaz aqui. Esse rapaz é super importante, né? Esse rapaz, né? A família desse rapaz é uma família de carrascos, tá ligado? E se você não
sabe? Ele é da Revolução Francesa. E caso você queira saber mais sobre a Revolução Francesa, a gente fez um vídeo sobre uma batalha mortal que se a ditadura militar fosse transportada para aquela época, será que ela conseguiria suprimir a Revolução Francesa? Veja esse vídeo. Esse vídeo é muito E a legal. resposta vai te surpreender. Vai, claro que vai. Mesmo com as obviedades que é tipo assim, pô, mas e o armamento? Seria Exato. só, tipo, seria o mesmo armamento. E aí, como é que eles fariam? E o AI-5, como é que pegaria a ditadura, a revolução? Vejam um Exatamente. vídeo, cara. Vejam um vídeo. É muito, é fino, é coisa fina. Vai estar aqui na descriçãozinha desde o começo do vídeo. Basicamente, a família Sanson, né, o Sanson, não sei como se pronuncia, ela antes dele ele é a quarta geração de uma família de 6 gerações, né, teve mais 2 depois dele, de executores. Eles eram famosos na França na época, né? E o Sanson, ele acompanhou o Charles Henry. Ele é quase um Charles Henrique Pede. Charles Henry Sanson. Ele Ele. é Só pelo nome. E outro. Ele foi o primeiro cara a utilizar, segundo os relatos, né, a guilhotina. Isso mesmo. de usar, dele usar. Ah, ele foi o primeiro cara que soltou a lâmina. Que soltou, que Guillotine fez lá, ele idealizou aquele. Acho que ele era médico. Não, gênio, gênio. Ele fez o primeiro. E ele foi o cara que executou o Luís XVI. E a Maria Antonieta. A Maria Antonieta já acho vacilo. E. Por quê? Por quê, velho? Ah. Por E quê, velho? depois do que aconteceu, o próprio Robespierre, que também foi executado. Provando mais uma vez que eles não têm. Eles são apenas trabalhadores, né? Exatamente. Eles Ele não era têm. visto assim. Era meio estigmatizado? Era. Mas ele Não, era. para. Não era tão assim. Ele não era visto tão que nem antigamente, que nem medieval, ou que nem os Barakumi no Japão, ou que nem assim. Mas já nessa altura, já era mais tranquilo, assim, né? Uhum. E é isso. Fim de vídeo. Esse foi o vídeo. Esses são exemplos de executores que existiam na história. Se você quer uma história mais detalhada sobre cada um, você pode comentar, Suplique. né? Ah, eu quero a história da família inteira do Samson. Aí você pode falar, Conrado, faz aí. Ah, eu quero uma história sobre os Bostange, muito detalhada. Aí você pode me pedir também. Mas os casos mais famosos de executores que existem são esses. Tem um na Inglaterra também, que é outra família, mas a família Sanson é bem mais relevante do que ela, né? Ela ficou famosa aí no mundo. Infelizmente é um produto, é um serviço para ele valer. Depende muito de quem você vai. E não tem tanta gente assim que vai de. Não, né? E sabe o que é o pior? Ele era meio frila, dependendo. Porque, porque tipo... Qual que seria o fila dele? Ele mata pedidos também? Não, porque às vezes o cara ele não era só de uma pátria, assim, sabe? Às vezes o cara Ah, é entendi. tipo, pô, sou executor. Então vai lá pra aquela cidade ali. Eu vou lá e pum. Ah, não, aquele reino ali tá precisando de não sei o que. Beleza, vou lá, pum. Então será meio um freelazão. Pelo menos na É, Idade Média, assim. eu imagino que às vezes era tipo assim, ah, pica lá aquele cara ali, mas o que que ele fez? Ah, só pica ele também. Aí o cara ia lá e picava. Chama aquele mano esquisito. O cara devia ser meio esquisito, né? Pra ser É lógico, mano, caso. maluco todo mal, né? Mata os outros, ele não É. tem alma não. Ah, e tem uma. Eu não sei se é lenda também, mas
tô ligado que tem. Tem uma espada que é sem ponta. Então ela não cutuca, né? Ela é reta. Então ela só. Ah, e também tem vários métodos, né? Tem forca, tem guilhotina que a gente falou. A gente pode citar todos eles. Fuzilamento e métodos de tortura. Que é um bom Tem vídeo, porque esse. existiu. Não esse. Não, depende. Só se tiver muito pedido. Tortura é ruim, né? Fazer os outros sofrer, né? Não. É, mas é É, isso aí. é Mas teve isso aí. vários. Você quer ver um vídeo aqui de história? Tem esse, ou ver o recomendado pelo YouTube aqui, que ele entende melhor de você do que nós. Tchau e benção. Falou.